Vamos ver agora, no estudo radiológico do tórax, vamos falar das alterações do interstício pulmonar, falando das principais afecções intersticiais, na sua etiopatogenia, quais os padrões radiológicos e o interesse atual de ataque de alta resolução. Seguidamente iremos abordar o problema das alterações da vascularização pulmonar, sobretudo, portanto, as afecções que podem causar aumento ou redução das marcas vasculares. Falaremos da avaliação da embolia pulmonar e, por último, também a abordagem sistematizada do nódulo pulmonar. Quanto às alterações intersticiais, estas são devidas essencialmente a um espessamento do tecido conjuntivo de suporte, portanto, são alterações que não interessam o espaço aéreo e que, como disse, portanto, poderão primariamente envolver o espessamento do tecido conjuntivo de suporte, nomeadamente as bainhas peribroncovasculares e os septos interlobulares. Poderão estar envolvidas o espessamento das paredes dos brônquios e bronquíolos, nomeadamente nas situações de bronquite crónica, que cursam também com alterações parenquimatosas pulmonares tipo intersticial, e depois vamos ter as lesões, todas as lesões expansivas, de pequenas ou grandes dimensões, todas elas situadas, portanto, no interstício fora do espaço alveolar. E entramos aí no conceito dos nódulos pulmonares, podendo variar desde as imagens dos muito pequenos nódulos, dos micronódulos, que são os nódulos normalmente até 3 mm de diâmetro, até às lesões nodulares de grandes dimensões, como sejam as metástases ou as neoplasias pulmonares primitivas. O aspecto radiológico, portanto, das alterações intersticiais pulmonares é assim variável. Poderemos observar imagens de tipo reticular ou linear, ou então uma combinação de imagens reticulares e imagens nodulares, dando um padrão que se designa por retícula nodular, ou então ainda um padrão de tipo micronodular, portanto com os tais pequenos nódulos até 3 mm, para finalmente podermos ter um padrão em que há o desenvolvimento de grandes nódulos ou mesmo macronódulos. É evidente que o principal aspecto relativamente e diferencial relativamente às afecções do espaço aéreo que vimos anteriormente reside essencialmente na excelente definição dos contornos destas lesões, uma vez que elas vão ser totalmente envolvidas por pulmão arejado, portanto pelo ar alveolar, dado que estão confinadas ao interstício do pulmão. Este é um corte histológico que demonstra o problema que se passa efetivamente a nível do pulmão profundo, das paredes alveolares, que estão espessadas por um infiltrado inflamatório e por fibrose, e condicionando assim uma evidente redução do espaço intersticial, nomeadamente, portanto, nas zonas onde este interstício vai, obviamente, empurrar e levar a uma redução das áreas arejadas do pulmão. Portanto, o reflexo desta celularidade aumentada a nível do interstício vai ser, obviamente, portanto, um espessamento do interstício que se torna agora aparente do ponto de vista radiológico. Convirá saber que as afecções intersticiais pulmonares têm um espectro muito largo, é por definição então uma doença pulmonar difusa que não interessa o espaço aéreo, contrariamente às lesões, por exemplo, de caráter pneumónico que tivemos oportunidade de ver anteriormente, mas o aspecto radiológico é relativamente inespecífico, podendo existir mais de uma centena de diagnósticos para o mesmo padrão radiológico. É por isso fundamental o enquadramento no contexto clínico e laboratorial que o paciente apresentar. Como exemplos de afecções intersticiais, citamos aqui algumas das mais comuns, como a afecção granulomatosa existente na sarcoidose, com a produção de microgranulomas a nível pulmonar, ou da disseminação hematógena das lesões tuberculosas, condicionando o aspecto da miliar tuberculosa. Nestes casos, poderemos ter então micronódulos pulmonares difusos. Portanto, como se vê, duas situações, embora inflamatórias ou infecciosas, mas efetivamente distintas na sua etiopatogenia e com uma tradução radiológica que poderá ser, de alguma forma ou em alguns casos, semelhante. A fibrose pulmonar idiopática ou de outra causa qualquer terá também tradução radiológica essencialmente pela existência de um padrão de tipo reticular ou reticulonodular e também associa-se muitas vezes a alterações e distorções da normal arquitetura parenquimatosa do pulmão. As pneumopatias inalatórias, como a silicose, são também geradoras de micronódulos por granulomas pulmonares, despertam uma reação fibrótica com fibrose secundária e poderão causar assim, deste modo, imagens reticulares, nodulares e micronodulares. Uma nota para a forma como devemos estudar o paciente por
portador de uma suspeita de uma afecção intersticial, dentro dos meios imagiológicos será lícito pensar que o exame mais rentável será a TAC de alta resolução, a qual permite um diagnóstico mais precoce, como iremos ver, e também permite também uma melhor caracterização da afecção intersticial. Nesta radiografia temos um exemplo então de um padrão intersticial, tentando a sua descrição semiológica. Verificamos que há uma micronodulação difusa por ambos os campos. Os nódulos têm um tamanho individual que na maior parte dos casos não excede os 3 mm, estão essencialmente confinados aos andares superiores, andares mais ventilados no decurso da respiração normal. Este é o exemplo típico de uma silicose, portanto de uma pneumopatia inalatória por exposição profissional e que resultou na formação destes microgranulomas parenquimatosos, como podemos aqui observar. Portanto, um padrão essencialmente de tipo micronodular, mas também com algumas finas imagens reticulares, as quais são sobretudo visíveis junto ao polo cranial dos hilos, onde condicionam, portanto, imagens lineares na região intercleidoilar, portanto, entre a clavícula e o polo superior dos hilos direito e esquerdo. Neste exemplo de tomografia computadorizada, podemos ver o aspecto de uma disseminação hematógena de uma tuberculose, a chamada tuberculose miliar, em que o bacilo se aloja a nível pulmonar e emboliza a nível dos capilares e, de facto, forma este aspecto com a presença de múltiplos granulomas dispersos por todo o pulmão, incontáveis, com micronódulos que não ultrapassam, mais uma vez, os 3 mm de diâmetro. Portanto, este aspecto, como referi, não é específico, podendo ser encontrado noutras afecções. Este é um outro exemplo de um padrão intersticial, agora com um aspecto radiológico um pouco distinto. Não se trata aqui essencialmente de micronódulos, existem alguns pequenos nódulos, mas o que domina este quadro radiológico em TAC de alta resolução são essencialmente a presença de imagens de tipo reticular associadas a uma evidente desorganização da normal arquitetura pulmonar. Este é um exemplo típico de uma fibrose pulmonar, neste caso concreto, associada a uma tuberculose com envolvimento bilateral dos andares superiores e vértices de ambos os pulmões. De notar também que as alterações fibróticas, condicionando repuxamento e destruição parenquimatosa localizada, levam também a espessamento de paredes brônquicas e ainda à presença de áreas desprovidas de parênquima em sede subpleural, correspondendo a bolhas enfisematosas. Portanto, outro tipo de padrão intersticial, de tipo, neste caso, reticulonodular, relacionado com sequelas de um processo específico de uma antiga tuberculose pulmonar. Este diapositivo tenta ilustrar a diferença existente entre a tomografia convencional e a TAC, portanto, realizada com cortes de espessura habitual e com alta resolução. Como se vê na TAC, na TAC convencional temos algumas dificuldades em caracterizar adequadamente as zonas de densificação parenquimatosas que existem em ambos os pulmões. Na TAC de alta resolução, com cortes de muito fina espessura, normalmente na ordem do milímetro, podemos ver com toda a clareza a presença de imagens de tipo reticular, de distribuição sobretudo periférica, desorganizando localmente a arquitetura parenquimatosa, portanto um quadro de fibrose pulmonar também, neste caso uma fibrose pulmonar idiopática. É evidente que a vantagem da tomografia computurizada não reside apenas na demonstração do sinal semiológico da fibrose pulmonar constituída. Uma outra forma bastante importante que podemos observar é o chamado padrão em vidro despolido, que é muito difícil de observar e de caracterizar adequadamente em radiologia convencional. Aqui se mostra um exemplo precisamente de um padrão desse tipo, que se manifesta por focos de densificação parenquimatosos a nível das bases pulmonares, mas que, como digo, são de difícil sistematização e difícil catalogação. Ataque de alta resolução mostra com toda a clareza que existem áreas densificadas que não apagam as marcas vasculares. Portanto, dá a sensação de haver uma espécie de um véu a recobrir as zonas mais periféricas e a condicionar a opacificação pulmonar. Este é o aspecto típico de vidro despolido e o seu significado é essencialmente a existência de fenómenos inflamatórios do interstício por alveolite, significando também que a fase de fibrose reparativa irreversível ainda não está atingida. Esta é talvez a fase mais interessante em que a TAC nos pode trazer informações suplementares para poder instituir de forma precoce a terapêutica, evitando as lesões potencialmente destrutivas da fase fibrótica, portanto uma fase, irreversível.
Aqui temos um outro exemplo também de um padrão em vidro despolido, agora associado a alterações intersticiais numa sarcoidose, em que podemos ver as várias áreas de densidade radiológica aumentada, sem apagamento das marcas vasculares, mas também sem qualquer distorção da normal arquitetura parenquimatosa. A imagem da direita mostra um padrão do mesmo tipo, mas muito mais ténue. Portanto, serve apenas para demonstrar que a TAC é capaz de facto de detectar mesmo padrões bastante frustes de fenómenos de alveolite. E tentando ainda exemplificar um pouco mais a vantagem da tomografia computurizada de alta resolução para estudo do pulmão, mostra-se este exemplo em que a radiografia do tórax é aparentemente normal num paciente com uma histiocitose X, onde existem profundas alterações parenquimatosas pulmonares a nível da tomografia computurizada de alta resolução, com múltiplas imagens areolares provocadas por destruição local do parênquima de parede espessa correspondente a quistos aéreos. Portanto, uma situação também de patologia intersticial, ligada concretamente neste caso a esta afecção, a histiocitose X, e em que a radiografia do tórax praticamente foi considerada normal. Portanto, na fibrose pulmonar idiopática, nós poderemos considerar essencialmente uma fase precoce, que é aquela que é a fase que deverá preferencialmente ser diagnosticada por tomografia computurizada de alta resolução e que corresponde às zonas em vidro despolido por alveolite. São alterações tardias, o aspecto em favo, por destruição parenquimatosa pela presença dos quistos aéreos, a desorganização da arquitetura parenquimatosa pulmonar, da arquitetura reticular formada pelas normais marcas vasculares e, portanto, a presença das zonas destrutivas dos quistos aéreos.